Meus docs, agora mais uma resoluçãozinha, vamos falar agora a respeito da mitocôndria aqui e na parte de metabolismo, tá? Ele fala o seguinte: observe o seguinte esquema da respiração celular e escolha a premissa correta a respeito à via metabólica X. Primeiro, qual é a via metabólica X que ele está abordando aqui? A gente primeiro sabe que aqui tem a glucosa, tá? Já coloquei aqui, vão ser os ácidos graxos e aqui vão ser os aminoácidos. Por que, Rodrigo? Como é que eu sei? Porque eu sei que o primeiro precursor ali, né, dessa via que vai gerar ATP a nível do citosol, o único que pode gerar esse ATP vão ser a glucosa, tá? A glucosa, mediante ali, o processo de glucólise, né, ou glucólise em espanhol, vai poder gerar ATP aí a nível do citosol. Vai ter um saldo líquido aí de 2 ATP. Vai gastar 2 e vai gerar 4, resultando no saldo líquido, né, um saldo neto, como eles falam, de 2 ATP. Tá? Como eu sei que aqui é ácidos graxos, Rodrigo? Aqui, ácido graxo ele não pode se transformar em piruvato. Ele vai ter que entrar direto aí com acetil-CoA no processo ali de beta-oxidação. E quando a gente fala de aminoácidos, e gente, lembrar que esses são os macronutrientes ali que a gente consome na dieta que vão aportar calorias. Ácidos graxos aí vão ter 9 quilocalorias por grama, a glucosa vai ter em torno de 4 e o aminoácido também em torno de 4 quilocalorias por grama, né, dessa molécula, tá? Então, veja que a gente olhando, não é, pela forma que ele está colocando na via, a gente tem como inferir qual vai ser qual. A glucosa eu sei que é o único que vai fazer glucólise e o processo vai gerar ATP no citosol. O ácido graxo vai entrar direto para a beta-oxidação e depois vai gerar para a gente acetil-CoA. No final, a ideia de todos é gerar acetil-CoA, mas eles vão ter vias distintas. Os aminoácidos vão ter diversos tipos de aminoácidos, né? Aminoácidos que podem entrar ali, passar a virar piruvato, né? Por um processo de transaminação, desaminação, tá? Esses aminoácidos podem entrar também diretamente ali para se formar acetil-CoA, tá? Então, o aminoácido ele tem muitas vias alternativas porque a gente tem diversos tipos de aminoácidos com características diferentes. Não tem que estar dando muito bola a isso agora não, tá, gente? Isso aí vocês vão ver bem melhor lá em bioquímica, tá? Então agora eu só quero que vocês entendam esse raciocínio que eu tenho aqui. Então você olhou uma questãozinha como essa, você já sabe o que é. Piruvato por quê? Piruvato é o final que sobra ali de uma molécula de glucosa. Depois da glucólise, vou gerar 2 moléculas de piruvato, que ingressa, tá, até a mitocôndria, e aí esse piruvato vai passar por um processo chamado de descarboxilação oxidativa, ao carbono perdido aqui, para gerar acetil-CoA, para depois entrar no ciclo de Krebs, aportar elétrons aí para reduzir essas coenzimas, né, o NAD e o FAD, e esses elétrons vão passar aí pelas essas proteínas de membrana, vão bombear prótons para o espaço intermembrana, gerando um gradiente quimioosmótico ali, né? E depois esse gradiente vai ser dissipado pela ATP sintase, que usa essa energia para acoplar e fosforilar diretamente a nível do substrato o ADP em ATP, unindo ali uma molécula ali, né, de fosfato inorgânico. Então fiz agora um resuminho para vocês aí de tudo que vocês têm que saber aí, né, de como é a lógica do processo, tá? Da respiração celular, tá? Então são todos esses processos. Temos a glucólise a nível do citosol, vamos ter dentro da mitocôndria e da matriz mitocondrial, vamos ter, né, a descarboxilação oxidativa, vamos ter o ciclo de Krebs e ali acoplado na membrana interna vamos ter toda a parte ali da cadeia transportadora de elétrons e a fosforilação oxidativa mediante ali a ATP sintase, tá? E aí a gente gera o nosso querido ATP, tá bom? Qualquer dúvida, volta lá nas aulas de metabolismo que a gente explicou isso bem direitinho para vocês, tá? Então vamos lá. Ele fala do composto X. Não vou enrolar tanto mais não, tá? Vamos lá. Composto X. O composto X, né? Ou processo X, melhor falando, é a glucólise. Já falei para vocês, já adiantei. E aí vamos ver agora quais são as características da glucólise, tá? Já falei algumas, mas vamos ler aqui. Ele fala, é um processo catabólico, beleza? Processo catabólico, gente. Eu diminuo a quantidade de carbonos. Eu estou tirando energia dali. Quando eu tiro energia do que eu como, eu estou catabolizando. A glucosa, quando entra numa célula, a célula cataboliza essa glucose para tirar a energia ali, né, gerando ali elétrons e gera também CO2. Esse CO2 sai para a corrente sanguínea e sai pela respiração. Ou seja, a gente emagrece pela respiração, perdemos o CO2, o carbonozinho que estava lá na glucólise, na glucosa, vai sair pela respiração, mediante CO2, e a gente vai gerar elétrons e esse elétron vai fazer aí todo o processo que eu expliquei para gerar ATP. Olha aí que resuminho a gente está dando aqui. Então, a glucólise, não é? É um processo que ocorre ali no citosol e é um processo catabólico. E ele fala que se oxida a glucosa em ausência de oxigênio. Perfeito.
eu não preciso de oxigênio. Inclusive, os processos que são mediados ali, não é? Que muitas pessoas falam, a fermentação, quando não está em meio, não tem presença de oxigênio, a bactéria faz fermentação. Faz, certo? E inclusive a gente também faz fermentação, tá? O ser humano também faz fermentação, principalmente ali no músculo, tá? Nos eritrocitos fazem exclusivamente o processo anaeróbio, tá? Lembrar que os eritrocitos não têm mitocôndrias, então eles fazem um processo anaeróbio, eles vão usar a glucólise para gerar ATP e depois eles precisam de um precursor da glucólise, que é justamente o NADH, só que ele vai estar no citosol. O NADH ele é um dos precursores ali, ele é das coenzimas que estão relacionadas com o processo ali da glucólise, né? Que ele vai receber elétrons dessa glucólise e esse NAD depois é encaminhado ali para gerar, ele é passado aí, tá? Para dentro da mitocôndria, mediante lançadeiras, mesmo de uma forma que não vem ao caso agora, e depois ele vai para a parte ali da cadeia transportadora de elétrons e depois fosforilação. Então, o processo de glucólise, não é o processo que vai gerar ATP, tá, gente? A fermentação é justamente para eu poder regenerar, tá? Eu vou regenerar esse NAD. Eu vou regenerar o NAD oxidado, porque eu preciso de NAD oxidado para poder fazer o processo de glucólise, tá? Então, nosso músculo, quando a gente está em alta atividade metabólica, o oxigênio não consegue, porque não dá tempo de tirar energia. Então, nosso músculo tem que continuar gerando energia e ele faz isso através da glucólise. E ele pega esse resto que está ali, esse piruvato, e ele pega esse NAD e joga esses elétrons que está nesse NAD para esse piruvato e gera uma molécula chamada de ácido lático. Gera o famoso ácido lático, que é a fermentação lática. E aí esse NAD oxidado agora ele volta para a glucólise para gerar mais energia, tá? Então a fermentação, gente, é uma via alternativa para eu poder regenerar os NAD oxidados e seguir com um processo de glucólise interminável, tá? Não é para gerar energia. A fermentação não vou gerar energia com ela, tá? Então uma dúvida aí que eu vi muitas pessoas falando, mas não é para gerar energia, tá? E vejo que muita gente se confunde com isso. A energia vai ser gerada através da glucólise, tá? Então, é um processo catabólico e que se oxida a glucose em ausência de oxigênio, tá bom? Então, alguns seres aí podem ser aeróbios, né, ou anaeróbios facultativos, quando não tem oxigênio, recorre ao processo de glucólise, né? E aí, para poder manter essa glucólise sempre atuante, faz o processo de fermentação. Alguns fazem fermentação lática, outros fazem fermentação alcoólica, mas no final é tudo para regenerar o que? O NAD, o famoso NAD, o NAD+, que é oxidado. Quando a gente tem NADH, tá o NAD reduzido e já está com elétrons ali que pode aportar a essa cadeia. Vamos ver a B. Em essa via, por cada molécula de glucose degradada, se generam 2 moléculas de ATP por fosforilação direta do substrato. Nessa via não vão se gerar 2 moléculas, vão se gerar 4 moléculas de ATP, tá? Isso aí, o resultado neto, né, o resultado ali final, líquido, de fato são 2, mas geram 4 moléculas, tá? As moléculas de NADH generadas durante esse processo ingressam à matriz mitocondrial. Não, o NADH que está aqui no citosol, ele tem que ser passado, tá, a outro NAD, ele não vai ser passado diretamente. E dependendo da forma com que ele passe, ele pode ser passado a uma molécula de FAD, e aí vai diminuir o saldo total pode variar, tá? Mas é mais algum detalhe aí para vocês, tá bom? Então, o NAD, bota isso na cabeça, o NAD que é formado no citosol, ele não passa diretamente, ele vai passar esses elétrons, tá? E esses elétrons vão chegar a outro NAD ou a outro FAD que está dentro aqui da mitocôndria, mas não o NAD que está aqui em si, na parte extra mitocondrial, melhor falando, tá? Não vai passar diretamente até a matriz mitocondrial, porque essa parte aqui é muito impermeável, tá? Essa parte, a membrana mitocondrial interna, por conta das cardiolipinas, é muito impermeável. Um processo que não ocorre em organismos anaeróbios. É erradíssimo. É o que mais ocorre em organismos anaeróbios, é o processo de glucólise. E é o único processo que eles vão conseguir ali, né, para gerar energia na falta de oxigênio. E aí todas as premissas corretas também tá errado. Então a resposta correta vai ser a letra A, beleza? Então tenta pegar o máximo aqui que eu falei para vocês terem essa ideia geral desse panorama, tentar criar um roteiro na mente de vocês, para vocês poderem localizar e construir a informação de forma ordenada, tá, gente? Tudo tem um porquê, tudo tem um motivo, tá? Então sempre tenta buscar esse motivo aí, beleza?